Gurizada, o negócio é o seguinte: depois da vitória de 2-0 sobre o Real Tomayapo na Bolívia, o cenário para o futuro do Internacional na Copa Sul-Americana ficou bem mais claro. O Inter sabe, primeiramente, que precisa vencer o Delfim na noite do próximo sábado no Alfredo Jaconi. Mas agora, conforme o placar, 1-0, 2-0, 3-0 ou até mesmo 4-0, o Inter já conhece o seu adversário da repescagem, deste chamado play-off da Copa Sul-Americana, e também depois, se passar pelo play-off, quem vai pegar nas oitavas da Copa Sul-Americana. Eu quero conversar com você sobre o futuro do Inter na competição internacional neste meu vídeo, e também sobre a questão Bustos. O jogador realmente está de saída? Este meu vídeo é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas, uma empresa que está extremamente envolvida neste processo de recuperação do Rio Grande do Sul, neste processo de ajuda aos mais necessitados, aos desabrigados vítimas desta tragédia aqui no nosso estado. Você sabe, a minha casa de apostas, o cupom lá é MENEGAS, que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. E sabe o que é legal, o que me orgulha de ter a KTO como parceira aqui no canal e também no nosso debate raiz? É que a KTO não está preocupada tão somente com este momento. A KTO está fincando os pés no Rio Grande do Sul como sua sede administrativa, mas está olhando para a recuperação da economia do Rio Grande do Sul pelos próximos anos. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa do Inter na Copa Sul-Americana, adversários de repescagem e também de oitavas de final, mas também sobre a situação do lateral Bustos. E eu vou começar justamente com a possibilidade de o Internacional perder, num futuro muito próximo, um dos seus principais titulares, o argentino Fabrício Bustos. O Revista Colorada, que vem tratando este assunto com muita precisão, colocou hoje pela manhã, às 6 horas e 27 minutos, matéria assinada pela repórter Liliane Santos, a seguinte manchete: exclusivo. Staff de Fabrício Bustos revela que o jogador já definiu que vai deixar o Internacional no final do ano. Argentino negocia ida ao Villarreal. Esta informação do interesse do clube espanhol Villarreal no Bustos, ela é de fato, durante a semana, publicada pelo jornalista André Hernan, de que o Villarreal estaria interessado na contratação do Bustos. E aí na matéria do Revista Colorada, ela diz que teve acesso ao staff do jogador, coloca também que o jornalista Jairo Vink, do canal do Fabiano Baldasso, está tratando deste assunto com boas informações. E aí diz o seguinte: o Bustos tem um contrato com o Internacional que vai até fevereiro de 2025 com cláusula de renovação automática, conforme o número de jogos. Nós sabemos, Bustos é dos jogadores do Inter que mais joga no time do Eduardo Cudê. Pois bem, então a renovação aconteceria. Acontece que isso, segundo a Revista Colorada, precisaria da concordância dos dois lados. E aí eu pergunto, que contrato é este de renovação automática que os dois lados, que a cláusula é preenchida e os dois lados têm que concordar? Se for exatamente assim, então não é renovação automática. É uma nova conversa para ver se as bases, se os dois lados concordam com as bases. Então este é o primeiro ponto. Agora, nós estamos em junho e o Inter deixou, faltando 8 meses para o final do contrato, para tratar a renovação de Bustos somente agora. GZH publicou, acho que foi no dia de ontem, matéria do repórter Simon Bianchini, que estava com o Internacional em Tarija, na Bolívia, dizendo que o Inter trata como normal uma ampliação por mais 2 anos e meio, até o final de 2027, com o jogador argentino. Eu lembro, o Bustos saiu do Independiente de uma forma muito semelhante, onde ele não entrou num acordo de renovação e saiu praticamente de graça para o Internacional. Portanto, o Inter corre o risco, e se o Bustos fincar pé em não renovar agora o contrato, talvez o Inter tenha que ceder e vender o jogador nesta próxima janela de transferências, se o Villarreal concordar em pagar algo, já que na virada do ano, fevereiro no máximo, terá o jogador de forma absolutamente gratuita. Portanto, o Inter corre sim, segundo a Revista Colorada, o risco de perder Bustos.
Com relação ao futuro do Internacional na Copa Sul-Americana, que tem um cenário bem mais claro a partir de agora, o Inter venceu o Tomayapo por 2-0, ontem em Tarija, na Bolívia, jogou para fazer mais, teve um prejuízo de arbitragem, teve pênalti desperdiçado pelo Alário, o Inter teve uma atuação interessante, não brilhante, mas uma atuação convincente. Joga sábado, 9h30 da noite no Alfredo Jaconi contra o Delfim, e o primeiro passo, tem que vencer o jogo para ir para a repescagem, chamada de forma mais elegante de play-off da Sul-Americana, quando o adversário será um eliminado, um terceiro colocado da Libertadores da América. Portanto, agora com esse cenário mais claro, é o seguinte eu estou colocando para vocês. Primeiro tem que vencer o Delfim. O Internacional vencendo o Delfim por 1-0, vai encarar na repescagem, em 2 jogos, o Rosário Central. Primeiro jogo na Argentina, o segundo com o mando do Inter. E depois pegaria nas oitavas, o Fortaleza. Destino certo. Venceu por 1 gol de diferença o Delfim no sábado. 2 jogos de repescagem contra o Rosário Central. Segundo jogo a mando do Internacional. O primeiro na Argentina. Depois o Fortaleza nas oitavas. Se vencer por 2-0, o Inter vai encarar o LDU, com o primeiro jogo em Quito, na altitude. O segundo com o mando colorado. E depois nas oitavas, o Lanús da Argentina. Se o Inter golear o Delfim por 3-0, vai encarar também a altitude do Equador, encarando o Independiente del Valle. Na repescagem, 2 jogos, primeiro jogo lá no Equador, segundo com o mando do Internacional, e aí nas oitavas pegaria o Cruzeiro. E se o Inter passar pelo Delfim com 4-0, lembrando, o Inter venceu o Delfim lá nesta fase classificatória, no turno, né, nos jogos de ida, se o Inter vencer por 4-0 ou mais, pega o Libertad do Paraguai, primeiro jogo em Assunção, e depois encara o Ameliano, clube pequeno também de Assunção no Paraguai. Portanto, esse é o destino. E fica razoavelmente claro que quantos mais gols o Internacional fizer, a situação fica mais fácil. Mas o Internacional não vai poder escolher. Vamos dizer que o Inter quisesse pegar o Rosário Central, clube onde o Cudê já trabalhou, viagem pertinho na Argentina, vou ganhar por 1 gol de diferença. Não pode, porque se o Inter tá ganhando o jogo por 1-0 ou por 2-1, se toma um gol, tá fora. Se o Inter empatar com o Delfim, tá fora. Então o Inter não vai ter como muito administrar uma diferença pequena no placar. E, está claro, pelo menos na minha posição, o melhor caminho vai a Assunção encarar o Libertad e depois pega um time frágil, desconhecido, que é o Ameliano, nas oitavas da Copa Sul-Americana. Portanto, golear o Delfim por 4 ou mais gols de diferença tornou-se importante para o Internacional. Ou ele vai encarar a altitude, ou vai encarar o Rosário e depois o Fortaleza, que na minha opinião é o mais forte adversários possíveis para o Inter nas oitavas de final. Todo mundo inscrito aqui no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. O vídeo é para KTO, a minha casa de apostas. O cupom lá é MENEGAS, empresa extremamente envolvida no processo de recuperação, de resgate e de ajuda, de tentar colaborar com os mais necessitados, os desabrigados das enchentes no Rio Grande do Sul. KTO, o cupom é MENEGAS. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.